O sol ainda não havia chegado ao alto, mas já queimava como ferro em brasa sobre as terras avermelhadas do Novo México. O vento soprava seco, levantando redemoinhos de poeira que dançavam entre as cercas quebradas e as ossadas de cactos mortos. O rancho, pequeno e gasto, erguia-se como um fantasma no meio do nada e uma mancha solitária entre o céu e a terra. O homem trabalhava calado. O som do balde batendo no poço era o único sinal de vida naquele pedaço esquecido de mundo. Tinha os ombros largos, queimados de sol, e o rosto duro como o couro de sua cela. Cada movimento era exato, lento, disciplinado, e o reflexo de alguém que já aprendeu a viver sem pressa, porque já perderá tudo o que importava. No estábulo, o cavalo relinchou baixo, respondendo a algum pensamento invisível do dono. O homem ergueu os olhos por um instante, e foi o suficiente para que o vento trouxesse lembranças. A voz da esposa chamando seu nome. O riso leve do menino correndo pelo curral. O cheiro de pão saindo do forno de barro. Tudo isso agora era apenas eco e um som antigo preso na poeira. Ele se chamava pouco, falava menos ainda. Era ex-soldado da Guerra Civil, e desde que voltou daquilo que o governo chamava de vitória, nunca mais acreditou em palavra alguma. A guerra lhe deixará cicatrizes no corpo e no espírito, e feridas que nem o tempo ousava tocar. Enterrar a mulher e o filho num pequeno cemitério atrás do rancho, e junto deles, a última centelha de fé que possuía. Nos dias de mais silêncio, costumava se sentar na varanda de tábuas carcomidas e observar o horizonte. O deserto, para ele, era mais que um lugar e era espelho. Cada grão de areia lhe lembrava o que restava de si e seco, fragmentado, teimosamente vivo. Às vezes, falava com o cavalo, como quem fala com um velho amigo. A gente sobrevive, não é, garoto? Murmurava. O animal balançava a cabeça, e aquilo bastava como resposta. O correio chegava uma vez por mês, quando a diligência tinha coragem de cruzar os vales e as planícies pedregosas. Naquele dia, o som das rodas no cascalho quebrou o silêncio como um trovão distante. O homem saiu devagar, limpando o suor da testa com o lenço puído. Carta para você, disse o condutor, entregando o envelope amarelado. Veio de Santa Fe. Ele assentiu, pagou em silêncio e observou a carruagem sumir na poeira. A carta era curta, escrita com uma caligrafia antiga, firme. Trazia o nome de um velho companheiro de guerra e um daqueles que não voltaram para casa. O remetente, no entanto, era a família desse homem. Senhor, enviamos a mulher que ficou sozinha após a morte de nosso irmão. Dizem que precisa de um lugar onde possa trabalhar e se sustentar. É viúva, sem filhos, sem destino. Sabemos que o senhor vive só, e talvez aceite alguém que lhe ajude com as tarefas. A diligência passará por aí em poucos dias. Esperamos que não se incomode. Ele leu as palavras 2 vezes, em silêncio. Depois, dobrou o papel e o guardou no bolso. O olhar ficou preso ao horizonte, onde o céu começava a desbotar no calor do meio-dia. Uma mulher. Mandada até ele como quem envia uma encomenda. O rancho não precisava de mais ninguém, e nem de vozes, nem de passos estranhos. E muito menos de lembranças com rosto de mulher. Por um instante, sentiu o impulso de queimar a carta. Mas não o fez. Guardou-a na gaveta onde antes ficavam os cadernos da esposa, em um lugar que nunca mais fora aberto desde o dia do enterro. Naquela noite, o vento uivava diferente. As telhas rangiam como se o rancho respirasse de novo, inquieto. O homem acendeu o lampião e ficou olhando a chama balançar, projetando sombras vivas nas paredes. Pensou na mulher que viria e uma desconhecida, mandada por pena ou castigo, tanto fazia. O que ela poderia saber sobre ele? Sobre o silêncio. Sobre a dor de quem vê o tempo passar e não sente mais nada. Tomou um gole de café frio e olhou pela janela. O deserto dormia, mas parecia observá-lo. Na imensidão da noite, tudo era o mesmo, e o vento, as estrelas, a solidão. E, mesmo assim, algo nele se mexia. Uma sensação incômoda, quase esquecida. Expectativa, talvez.
ou o medo. Do lado de fora, o cavalo raspou o chão com a pata, impaciente. O homem fechou os olhos e suspirou. A gente vai ter visita, parceiro. Disse com voz baixa. E eu não tô pronto para isso. O animal respirou fundo, como se entendesse. Quando apagou o lampião, a casa mergulhou numa escuridão densa, mas a mente dele permaneceu desperta. O som distante da diligência ecoava em sua lembrança, e o mesmo som que, anos antes, anunciará o telegrama da morte do filho. Agora, vinha de novo, trazendo outra vida. Outro destino. Mas ele não acreditava mais em destino. Nem em amor. Nem em Deus. Só acreditava no vento, em aquele que levava tudo embora e deixava o homem em pé, como uma árvore seca que o tempo esqueceu de derrubar. Enquanto o primeiro clarão do amanhecer tingia de ouro o topo das montanhas, ele montou no cavalo e cavalgou até o pequeno cemitério atrás da casa. Limpou a poeira das cruzes de madeira, em silêncio. Depois, ergueu os olhos para o horizonte. A diligência viria em 2 dias. E, quer quisesse ou não, o deserto deixaria de ser só dele. O sol começava a cair por trás das colinas, espalhando um tom dourado sobre o deserto. O rancho, banhado por aquela luz cansada do entardecer, parecia respirar em silêncio, e o mesmo silêncio que envolvia o homem desde sempre. Mas naquele dia, o ar trazia algo diferente. Um pressentimento. O som de rodas e ferraduras quebrava o costumeiro sossego da tarde. A diligência vinha lenta, gemendo como se cada pedra do caminho fosse um obstáculo final. O homem saiu da varanda, ajeitando o chapéu, e ficou parado, observando. O cavalo relinchou dentro do estábulo, inquieto. A poeira levantada pelo veículo formava uma nuvem que engolia o horizonte. Quando o coche parou, o motorista saltou, limpando o suor da testa. Entrega feita, disse o condutor, com um sorriso cansado. Como prometido na carta. A porta da diligência se abriu, e dela desceu uma mulher. Trazia uma mala pequena nas mãos, de couro já gasto pelo tempo. Vestia-se de modo simples, em saia escura, blusa clara e um lenço amarrado ao pescoço, como quem não quer chamar atenção. O rosto estava queimado de sol, mas havia ali uma dignidade quieta, algo que nem o cansaço conseguia apagar. Ela ergueu os olhos e encontrou o dele. O olhar dela era firme, e não de desafio, mas de alguém que não tem mais nada a perder. Boa tarde, senhor, disse, com voz baixa, mas decidida. Disseram que aqui eu poderia trabalhar. Ele permaneceu em silêncio por um instante longo demais. Observou o pó em suas botas, a mala pequena, a sombra fina projetada no chão. Tudo nela parecia discreto, contido, como se tivesse medo de ocupar espaço demais. Não pedi por ajuda, respondeu enfim, seco. E não costumo aceitar visitas. Ela assentiu, sem se ofender. Nem eu costumo ser visita. Só quero um canto para dormir e serviço para fazer. Pago com o que sei. O condutor da diligência pigarreou, querendo encerrar o incômodo. Bem, eu fiz minha parte. Boa sorte para vocês dois. Subiu no assento e, com um estalo de rédeas, partiu. O som das rodas se afastou, deixando o rancho novamente entregue ao silêncio. O homem ficou olhando a mulher parada ali, imóvel, com a mala na mão. Havia algo estranho naquela presença, e não o medo, mas o desconforto de ver um espelho. Ela também carregava o peso do que perderá. E isso o irritava, porque o lembrava do que ele próprio tentava esquecer. O celeiro tem palha seca. Pode dormir lá, disse por fim, virando as costas. Amanhã vê o que dá para fazer. Como quiser. Respondeu ela, sem tremor. Caminhou até o celeiro, os passos leves sobre a terra dura. Ele ficou na varanda, observando-a por um tempo. A luz do sol poente tocava o lenço dela, fazendo o tecido brilhar por um instante, antes de ser engolido pela sombra. No jantar, ela apareceu à porta, trazendo um prato de ferro que encontrara. O senhor cozinha? Perguntou. Não. Então eu posso. Ela entrou,
sem esperar resposta. O homem não a impediu. Ficou sentado, observando-a acender o fogão, preparar o feijão e o café. Havia precisão em seus gestos e não pressa, não hesitação. Era o tipo de mulher que aprendeu a sobreviver onde não havia lugar para delicadeza. Quando a fumaça começou a subir, o cheiro trouxe lembranças que ele não queria. Não precisa se acostumar, e murmurou. Vai ficar pouco tempo. Ela não levantou os olhos. Não estou aqui por vontade, disse, mexendo a panela. Mandaram-me pra cá como quem manda um castigo. E por que aceitou? Perguntou ele, quase desdenhoso. Porque ainda prefiro o trabalho à piedade. As palavras ficaram no ar, pesadas, firmes. Ele não respondeu. Quando a comida ficou pronta, ela serviu os pratos e sentou-se distante, sem tentar conversa. Comeram em silêncio, ouvindo apenas o som do vento batendo nas janelas e o farfalhar do lampião. Depois, ela lavou os pratos, secou as mãos no avental e olhou em volta. Posso cuidar da limpeza amanhã. O chão precisa de escova. Disse com simplicidade. Ele deu de ombros. Faça o que quiser. Só não me deve favor. Nem pretendo dever. Respondeu, antes de se retirar. Quando ela saiu, o homem ficou sozinho novamente, mas o rancho já não parecia o mesmo. O ar carregava um som novo, o som de passos suaves, de respiração alheia, de vida. Um eco diferente se espalhava pelas paredes gastas. Lá fora, o vento soprava o cheiro da terra molhada, anunciando a chegada da noite. Ele apagou o lampião e ficou olhando a janela, onde o luar entrava tímido, iluminando o vazio da mesa. Por um instante, pensou em como uma presença podia mudar o peso do silêncio. Antes, o vazio era estável, previsível, e agora, parecia inquieto, vivo. E isso o perturbava. No celeiro, ela ajeitava o pequeno espaço com o que tinha. Abriu a mala, tirou um lenço de pano e o estendeu como se fosse um cobertor. Depois, sentou-se, respirando fundo, tentando não chorar. O deserto não perdoava lágrimas. O homem, do outro lado da parede, deitado em sua cama de madeira, ouvia o leve som do feno sendo movido. Ouviu também o respirar dela e calmo, contido, mais presente. Era o primeiro som humano que ecoava naquele rancho em anos. Fechou os olhos, tentando ignorar. Mas o vento parecia repetir dentro da casa o mesmo murmúrio que ele não queria admitir. O deserto não é mais só seu. E lá fora, o luar se espalhava pelas colinas como uma promessa silenciosa, de que, mesmo entre cinzas e pó, algo ainda podia florescer. Os dias seguintes vieram como vêm todos no deserto, lentos, queimando por dentro. O sol nascia sobre as colinas, e o rancho despertava com o mesmo som de sempre, o ranger do portão, o relincho do cavalo, o bater do balde no poço. Mas havia agora um ritmo diferente naquele lugar. 2 pares de mãos, 2 silêncios distintos que aprendiam a dividir o mesmo espaço. Ela acordava antes dele. Acendia o fogão, tirava a água do poço e alimentava as galinhas com uma precisão que lembrava quem aprendeu o valor de cada minuto. Quando o homem saía, já havia café pronto e cheiro de vida na cozinha. Nenhuma palavra era dita, e nenhuma era necessária. No trabalho, ela se mostrava mais forte do que ele imaginava. Cuidava dos cavalos com um toque firme, domava os bois com olhar calmo, e quando havia que consertar a cerca, ela pegava o martelo sem pedir ajuda. O homem observava de longe, fingindo desinteresse, mas havia uma admiração muda crescendo ali, como planta que nasce entre pedras. Certa tarde, enquanto ela recolhia lenha, ele se aproximou. Vai acabar ferindo as mãos, disse, sem saber bem por que falava. Ela ergueu o olhar, sem parar o que fazia. Já estão feridas há muito tempo, e respondeu. Só não sangram mais. Ele não soube o que dizer. Voltou ao trabalho, mas as palavras ficaram martelando dentro dele. Os dias passaram, e as conversas, embora raras, começaram a nascer. Às vezes à mesa, durante o jantar, às vezes, na varanda, quando o sol caía e o deserto se tornava de cobre.
O senhor lutou na guerra? Perguntou ela uma noite. Ele demorou a responder. Lutei. E perdi, mesmo voltando vivo. Ela assentiu, sem curiosidade. Eu também perdi. Disse. Marido, filho, e depois o nome. Sobrou só o trabalho. Ficaram em silêncio por um tempo, ouvindo o vento. Ele olhou para o horizonte e murmurou. Talvez o deserto guarde os que não sabem mais onde ficar. Ela respondeu. Ou talvez seja o único lugar onde ninguém pergunta por que ainda estamos vivos. As palavras dela ficaram com ele. Às vezes, durante o trabalho, lembrava-se daquelas frases e percebia que já não pensava só em silêncio. Certa tarde, ela o surpreendeu. As sementes estão guardadas, mas não vi plantações, disse, apontando para o campo seco. O solo morreu. Respondeu ele. Já tentei. O solo só dorme. Insistiu. A chuva volta. Sempre volta. Sem esperar permissão, começou a revirar a terra. O homem observou, incrédulo. Depois, sem saber por quê, pegou a enxada e foi ajudar. Trabalharam até o entardecer. A terra cheirava a promessa. Nos dias seguintes, plantaram milho e feijão. Quando a primeira chuva caiu, tímida, leve, ela saiu sob o aguaceiro e ergueu o rosto. Riu sozinha, de olhos fechados, como quem sente Deus no vento. Ele a observava da varanda. Não ria, mas o peito dele apertou de um jeito esquecido. Naquela noite, ele não dormiu. Ficou pensando no som do riso dela, no brilho do cabelo molhado, na forma como o deserto parecia mais vivo desde que ela chegara. Tentou afastar o pensamento. Não queria se permitir querer nada mais. Mas era tarde demais, e algo dentro dele já havia despertado. O incêndio começou numa noite de vento. O céu estava limpo, o ar pesado, e o cavalo começou a relinchar inquieto. O homem saiu para ver o que era e sentiu o cheiro e fumaça. O celeiro ardia. As chamas lambiam as tábuas secas, e as fagulhas voavam alto, iluminando a escuridão. Acorda! Gritou ele, invadindo a casa. Fogo! Ela correu para fora, já com um balde nas mãos. Não hesitou, não perguntou. Lutava como quem já enfrentou a perda antes. Passava o balde, gritava ordens, cobria os animais com panos molhados. Ele fazia o mesmo, ofegante. O calor era insuportável. A fumaça ardia nos olhos. O telhado do celeiro estalava, prestes a cair. Sai daí! Gritou ele. Mas ela entrou mesmo assim, tentando soltar um bezerro preso à corda. Ele foi atrás, sem pensar. A fumaça era espessa. O som do fogo era um rugido. Quando a corda finalmente cedeu, o bezerro correu para fora, e os dois caíram no chão, exaustos. Ele segurou o rosto dela entre as mãos, checando se respirava. Você é louca! Gritou, com raiva e medo. Ela tossiu, os olhos marejados. Louca seria se deixasse outro morrer. Já vi fogo demais para deixar levar mais um. Ele a puxou para fora, e os dois desabaram na terra, sob o céu cheio de faíscas. O fogo consumia o celeiro, mas eles tinham salvo quase tudo. Ficaram ali, deitados, respirando com dificuldade. O vento soprava as cinzas, e o brilho laranja das chamas iluminava o rosto dela. Ele olhou, e, por um instante, o mundo inteiro pareceu parar. Não havia mais raiva, nem distância. Só o som do fogo e o reflexo da vida no olhar dela. O tempo, a terra e o fogo se misturavam ali, como se o destino tivesse decidido reacender algo que ele jurava morto. Ela desviou o olhar, tímida. O rancho ainda está de pé. Disse. Está, e respondeu ele, sem tirar os olhos dela. E eu também. Ficaram em silêncio. O fogo, aos poucos, cedeu. A madrugada caiu, e o rancho respirou fundo, coberto de cinzas.
Ele a ajudou a levantar. As mãos dele se tocaram e nenhuma se afastou depressa. Por um instante, não eram dois estranhos. Eram sobreviventes, unidos pela mesma ferida, pelo mesmo calor. Mais tarde, já na varanda, ele observou o horizonte. A fumaça subia lenta, dissolvendo-se no céu. Ela estava sentada perto, com o rosto iluminado pelo resto das brasas. Obrigado, e murmurou ele. Ela ergueu o olhar, cansada, mas com um leve sorriso. Foi o fogo que agradeceu primeiro. Deixou o que era velho queimar, para dar lugar ao novo. Ele ficou calado, pensando no que ela dissera. E, pela primeira vez em muitos anos, sonhou acordado e não com o passado, mas com o que poderia vir. Mas quando percebeu o que sentia, levantou-se rápido, como quem teme o próprio coração. Amanhã a gente reconstrói o celeiro, disse, virando-se. Ela apenas assentiu, mas o sorriso ficou. O vento soprou de novo, leve, trazendo o cheiro da terra molhada misturada à fumaça. O rancho dormia e, dentro dele, algo havia renascido. O vento mudou naquele final de tarde. Soprava de leste, pesado, com cheiro de terra distante, nuvens escuras se formando no horizonte. O homem sentiu o presságio antes mesmo de ouvir o som e o trote de cavalos vindo pela estrada. Parou o machado, enxugou o suor da testa e ergueu o olhar. 3 cavaleiros se aproximavam, levantando poeira. A mulher estava no curral, cuidando dos animais. Quando viu os forasteiros, ficou imóvel, como se o passado tivesse acabado de chegar montado em sela nova. Os homens desceram dos cavalos. Usavam casacos caros, chapéus limpos, e traziam no rosto a arrogância dos que nunca sentiram fome. Um deles, o mais velho, olhou em volta com desprezo. Então é aqui, disse. O fim do mundo onde a mandamos. O homem do rancho se aproximou, firme. Posso saber o que querem? O mais velho virou-se devagar, medindo com os olhos. Viemos buscar o que é nosso. Ele franziu o senho. Aqui não há nada que pertença a vocês. A mulher deu um passo à frente. Não precisa discutir, disse, com a voz calma. Eu sabia que voltariam. O homem olhou para ela, confuso. Conhece esses homens? Ela assentiu. São da família do meu falecido marido. O mais velho interrompeu, a voz cheia de veneno. Essa mulher envergonhou o nome da nossa casa. Desafiou nossas tradições, recusou-se a viver sob as regras que lhe cabiam. Foi mandada para cá como punição, e agora viemos levá-la de volta. O silêncio que se seguiu foi tão denso quanto o ar antes da tempestade. O homem do rancho olhou de um para outro, sem entender. Punição? Repetiu, incrédulo. Mandaram-na para cá como se fosse carga. Carga não, disse o mais jovem, ajustando o chapéu, em correção. O destino de uma mulher viúva é obedecer, não decidir o próprio caminho. A mulher baixou os olhos. Deixem estar, e murmurou. Eu vou. O homem sentiu o sangue ferver. Ninguém leva ninguém daqui contra a vontade, disse, a voz mais firme do que ele esperava. O mais velho riu, um som frio. Contra a vontade. Ela é nossa responsabilidade. Um fardo que o Senhor apenas guardou por um tempo. Ela ergueu a cabeça, o olhar firme, mas sem orgulho. Eles têm razão, disse. Eu vim porque mandaram. E talvez seja hora de ir. Ele deu um passo à frente, inconformado. Não. Não é assim que as coisas funcionam aqui. Não discuta, pediu ela, suave. Já vivi o suficiente para saber que há lutas que a gente não vence. A tempestade começava a se formar de verdade. O céu fechava-se sobre o rancho, o vento soprava mais forte. Os forasteiros montaram de novo. Vamos, disse o mais velho. A diligência passa amanhã cedo. Eles se afastaram, sumindo na poeira e no trovão distante. O homem ficou parado, o punho cerrado, o coração batendo alto.
Ela, imóvel, parecia feita de pedra. É isso? Perguntou ele, com raiva contida. Vai deixar que a tratem como coisa? Eles me deram um nome, um teto, e depois tiraram. É o que fazem com mulheres como eu, respondeu, sem olhar para ele. Já me acostumei. Não devia. A voz dele tremia. Você não é um fardo. Ela sorriu, triste. Não precisa me defender. Já perdi essa guerra há muito tempo. Virou-se e entrou na casa, o vestido batendo nas pernas, o cabelo sendo levado pelo vento. Ele ficou, olhando o horizonte onde os cavaleiros desapareceram, e sentiu uma raiva antiga renascer, e não a raiva da guerra, mas a raiva da injustiça. A chuva começou à noite. Grossa, cortante, com trovões que faziam o chão tremer. Ele acordou com o barulho e percebeu que a casa estava diferente e fria, vazia. Chamou por ela, mas o silêncio respondeu. Saiu para fora, o vento quase o derrubando. A chuva caía pesada, as poças refletindo relâmpagos. Foi então que a viu, em uma sombra junto ao portão, a mala nas mãos, o lenço amarrado na cabeça. Aonde pensa que vai? Gritou, aproximando-se. Ela se virou, encharcada, os olhos marejados. Não podia ficar. Eles voltam ao amanhecer. Não quero trazer confusão para sua vida. Ele segurou o braço dela, firme. Minha vida já é confusão desde que você chegou. Disse. E pela primeira vez, eu agradeço por isso. Ela tentou soltar-se, mas a voz dele era mais forte que o vento. Você não entende, disse ela, chorando. Eu não pertenço a lugar nenhum. Pertence sim, respondeu ele, ofegante. Aqui. Agora. Um trovão explodiu no céu, iluminando o rosto dele e os olhos úmidos, o cabelo colado pela chuva. Eles te mandaram para mim como castigo, e continuou, a voz quase um grito, e mais o castigo foi meu, o de perceber o quanto eu estava morto antes de você chegar. Ela o olhou, confusa, sem saber se acreditava. Ele deu um passo à frente, o coração disparado. Você não foi vergonha. Não foi pena. Não foi punição. Disse, a voz baixa, rouca. Você foi o milagre que eu não pedi. As lágrimas dela se misturaram à chuva. Por um instante, o tempo parou. O vento diminuiu, como se o próprio céu esperasse a resposta. Ela deixou a mala cair. O som foi leve, quase simbólico, e o peso de uma vida inteira abandonada ali. Então por que dói tanto? Sussurrou ela. Porque é assim que a vida volta. Primeiro dói, depois floresce. Ele estendeu a mão. Ela hesitou, depois segurou. As mãos estavam frias, mas o toque era quente, vivo. Ficaram assim por um tempo, sob a chuva que lavava tudo, e o medo, o passado, o deserto dentro deles. Ele a puxou de volta para dentro da casa. Fecharam a porta, e o trovão rugiu mais uma vez, ecoando pelo rancho como um batismo. Lá dentro, o fogo da lareira tremulava, iluminando o rosto dela. O homem olhou e percebeu algo novo, e o lar, enfim, tinha voltado a existir. Na manhã seguinte, os cavaleiros voltaram. Encontraram apenas o portão fechado e o rastro da tempestade. Do rancho, saía a fumaça da chaminé e o som de vozes misturado ao cantar do vento. O deserto, pela primeira vez em anos, cheirava a vida. A tempestade passou durante a madrugada. Quando o sol nasceu, o deserto parecia outro, e o chão úmido, o ar leve, o céu de um dourado que cegava de tão puro. As poças d'água refletiam a luz como espelhos do milagre que ninguém esperava ver ali. O homem abriu a porta devagar. O cheiro da terra molhada entrou pela casa como uma promessa antiga sendo cumprida. Ela já estava acordada, sentada à mesa, as mãos em volta de uma xícara de café quente. O silêncio entre eles não era mais de desconfiança, era paz. Lá fora, ouviu-se o som distante de cascos. Os cavaleiros voltavam, mas dessa vez,
Os rostos estavam diferentes, e não havia soberba, apenas vergonha. O mais velho desmontou do cavalo, olhou o chão e depois ergueu o olhar para a mulher. Viemos buscar perdão, disse, com a voz rouca. Fizemos mal em tratar você como se fosse menos. O que aconteceu aqui é mais do que merecíamos entender. Ela não respondeu. Apenas assentiu, com serenidade. Não havia mais ódio dentro dela, só um cansaço que o tempo começava a curar. O homem ficou ao lado dela, firme. Nenhuma palavra foi dita, mas os forasteiros entenderam e ela não voltaria. Então ficamos quites com o destino, murmurou o mais velho, antes de montar novamente. Os cavalos se afastaram, e o som dos cascos foi se perdendo até virar memória. Quando o último ponto desapareceu no horizonte, o rancho pareceu respirar. O homem pegou a enxada, foi até o campo e começou a trabalhar. A mulher o seguiu, enrolando as mangas. A terra ainda estava úmida, perfeita para replantar. O sol, que antes castigava, agora aquecia. Trabalharam em silêncio, lado a lado, como se o tempo tivesse voltado a ter sentido. Às vezes, ele olhava de relance e via nela algo que não se descreve, só se sente, e a certeza de que a solidão não era mais seu lar. Ao meio-dia, ele parou, enxugou o suor e olhou o horizonte. O deserto, de alguma forma, florescia. Entre as pedras, pequenos brotos nasciam, teimosos, como se quisessem provar que até o impossível tem raiz. A terra mudou, disse ela, com um leve sorriso. Não, respondeu ele, olhando-a, fui eu que mudei. Ela baixou o olhar, um rubor discreto colorindo o rosto queimado de sol. Não havia palavras de amor, mas o olhar dele dizia tudo. E ela entendeu. À tarde, sentaram-se no alpendre. O vento trazia o som distante da diligência partindo rumo à próxima cidade. Dessa vez, não era o som de despedida, era o som da vida seguindo seu curso. Ele acendeu um cigarro, olhou o horizonte dourado e pensou em tudo o que perderá e no que tinha ganhado sem pedir. Ela, ao lado, bordava em silêncio, mas o leve toque dos dedos nas linhas contava uma história nova, de recomeço, de fé e de cura. O homem respirou fundo. O rancho, antes cheio de ecos do passado, agora parecia cheio de futuro. O narrador encerra a história, com voz calma, quase sussurrada, como o vento que sopra sobre as planícies do Novo México. No fim, o Oeste não era feito só de pistolas e poeira, mas de corações que aprenderam a perdoar. Entre o fogo e o silêncio, entre o deserto e o sonho, havia um lugar onde o amor renascia, e mesmo que tardio, mesmo que ferido. O sol baixava devagar, e a luz do entardecer caía sobre os dois, o homem e a mulher que o destino tentou separar, mas o tempo insistiu em unir. O narrador conclui, com o som suave de uma gaita ao fundo. Se esta história tocou você, deixe seu like, seu comentário e se inscreva no canal. Cada novo inscrito ajuda a manter viva a chama dessas histórias do Velho Oeste, onde o amor, mesmo ferido, ainda encontra seu caminho, cara com chapéu de cowboy faíscas.